Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos. Galera, é o seguinte, a gente vai começar nosso curso, vocês receberam o material aí, e amanhã vai ser o slide, tá? Hoje eu até orientei que eu mandei em Word, era para o pessoal colocar no slide, mas amanhã vai ser slide, hoje a gente vai conversando, o que importa é o conteúdo. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar já com a primeira questão, que a minha ideia é a seguinte, nós vamos ter duas aulas. A aula de hoje eu vou de competência até final de processo de conhecimento. A segunda aula, recurso e execução e procedimentos especiais. Recurso e execução é o que mais cai. Então, assim, eu sei que hoje eu perdi de aula e que às vezes no fluxo do curso vocês vão ficando assim mais cansados. Pelo amor de Deus, não faltem a segunda aula. Porque é o que mais cai, recurso e execução. Tranquilo? Na aula de hoje a gente faz uma primeira parte, a segunda, desenhada na matéria, nós vamos fazer recurso e execução, que são os temas mais cobrados na prova, certo? Até aqui alguma dúvida? Beleza? Então, bora trabalhar. Bom, vamos lá. Primeira questão. Considere as seguintes situações. Vitor é artista mirim e precisa de autorização judicial para poder participar de uma peça cinematográfica como ator coadjuvante. 2. A empresa FFX Limitada foi multada por um auditor fiscal do trabalho e deseja anular judicialmente o auto de infração, alegando vícios e nulidades. 3. O empregado Regis teve concedido pelo INSS auxílio doença comum, mas entende que deveria ter auxílio doença acidentário, daí porque pretende a conversão judicial do benefício. 4. Jonilson, advogado, foi contratado por um cliente para o juizamento de uma ação de despejo, mas esse cliente não pagou os honorários que haviam sido acertados. Diante da norma de regência, acerca da competência, assinale a opção que indica quem deverá ajuizar a ação no Justiça do Trabalho para ver seu pleito atendido. Antes da gente ir para as opções, gente, basicamente é uma questão de competência material, ou seja, a pergunta da FGV para vocês é quem vai ajuizar a ação perante a Justiça do Trabalho. Tranquilos? Então vamos lá. Ramiro, aliás, vamos responder e depois a gente explica o conteúdo. Vamos ver se vocês sabem antes. Quando tem esse tipo de questão 1, 2, 3 e 4, minha sugestão é sempre vocês colocarem do lado assim, verdadeiro ou falso. A1, Vitor é artista mirim e precisa de autorização judicial para poder participar de uma peça. Isso aqui é Justiça do Trabalho ou Justiça Comum? Justiça Comum. Então a 1 aqui seria Justiça Comum. 2. A empresa FFX Limitada foi multada por um auditor fiscal e deseja anular judicialmente o auto de infração, alegando vício e nulidades. Justiça Comum ou Justiça do Trabalho? Justiça do Trabalho, tá? E aí a gente vai explicar o conteúdo daqui a pouco. 3. O empregado Regis teve concedido pelo INSS auxílio doença comum, mas entende que deveria receber auxílio doença acidentário. Daí porque a conversão pretende a conversão judicial do benefício. Justiça do Trabalho ou Justiça Comum? Justiça Comum. E 4. Jonilson, advogado, foi contratado por um cliente para o juizamento de uma ação de despejo, mas esse cliente não pagou os honorários contratuais que haviam sido acertados. E aí, Justiça do Trabalho ou Comum? Comum. Professor, não entendi, foi porra nenhuma. Olha só, seguinte, a questão era sobre competência da Justiça do Trabalho, certo? E aí nós destacamos quais são os casos. Aqui, a banca quer saber de você quais são os casos de competência material. Tranquilos? Quais são os casos de competência material? Ramiro, o que é competência material? É a competência na qual nós vamos verificar o objeto da ação. Estamos bem ou não? Ou seja, por exemplo, vamos supor o seguinte, o Chico Centavos procura você e fala, olha, minha imagem foi manchada. A Luísa Sonza ficou contando que eu fiquei dando galha nela e ninguém mais contrata meu serviço. Quero processá-la. O Chico Moedas foi lá e te procurou. Você vai processar a Luísa Sonza onde? Na Justiça do Trabalho ou Justiça Comum? Justiça Comum. É um processo de indenização pela imagem fruto de um relacionamento. Tranquilos? Não há relação de trabalho aqui, há? Não. Então, Justiça Comum. Quando eu te pergunto onde que você vai processar isso, para começar, você não vai entrar com a ação, né, gente? Pelo amor de Deus. A pessoa der o galho na outra e ainda vai processar. Você está de sacanagem comigo. Mas voltando ao nosso exemplo. Quando eu te pergunto onde que vai ser ajuizada a ação, basicamente a gente está estudando qual que é a competência material. Você vai verificar qual que é o objeto da ação e, portanto, onde que eu irei ajuizar essa ação. Estamos bem até aqui ou não, gente? Dúvidas? Alguém magoado, com ranço? Não? Tá. A competência material da Justiça do Trabalho está lá no artigo 114 da Constituição. Cai bastante na sua prova. Aliás, de competência, o que mais cai é isso aqui que a gente está falando. Competência material está lá no artigo 114 da Constituição. Lá nós temos as situações que serão de competência da Justiça do Trabalho. A regra, gente, relação de trabalho. Relação de trabalho, Justiça do Trabalho.
Aqui eu quero deixar um parênteses bem alto, no sentido de que relação de trabalho não é só relação de emprego que é da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho julga trabalhador avulso, trabalhador autônomo, eventual, empregado rural, empregado doméstico, estagiário, tranquilo? Cooperado, todas as relações de trabalho, em regra, são da Justiça do Trabalho. Aí ela vai jogar dano moral e material decorrente da relação de trabalho, sindicato, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, multa de auditor fiscal do trabalho, que inclusive a gente colocou aqui a 2, que é da Justiça do Trabalho. Ramiro, o que seria multa de auditor fiscal do trabalho? Vocês ouviram falar que vai ter um concurso de auditor fiscal do trabalho esse ano? 900 vagas? Já foi até aprovado. Isso é 900 vagas, porque desde 2000... Chamou, não? Eu vou chegar nela, juro. Pode confiar que nós vamos chegar nela. Foi aprovado esse concurso de auditor fiscal do trabalho. Oi? Ah, perdão. E esse concurso não tem desde 2012 ou 2011, salvo engano. O que é o papel do auditor fiscal do trabalho? Olha o nome, auditor fiscal do trabalho. Ele vai ser um auditor, então ele vai fazer uma auditoria, de fiscalização das relações de trabalho. Ele trabalha para o Poder Executivo, não tem nada a ver com o Poder Judiciário, gente. Certo? E ele vai fiscalizar se as empresas estão recolhendo FGTS, se as empresas estão repassando INSS, se estão assinando a carteira. E se ela não estiver cumprindo a legislação trabalhista, ele aplica uma multa. Isso aqui que eu estou comentando para vocês, olha, o Poder Executivo está fiscalizando se a empresa está cumprindo as regras trabalhistas. Tem a ver com relação de trabalho ou não? Sim. Então é Justiça do Trabalho. Tranquilos? Então, o que eu queria que vocês gravassem? Primeira ideia, competência material, situações de incidência, para vocês revisarem depois, artigo 114, as quais eu trouxe aqui, beleza? Mas toda relação de trabalho, ela é da Justiça do Trabalho? Não. Aqui a gente vai entrar as exceções. Nós temos alguns casos que não vão ser julgados pela Justiça do Trabalho. E eles, inclusive, estão nessa questão. A primeira exceção que eu queria colocar para vocês, que não está nessa questão, mas é bom nós sabermos, estatutário. A primeira exceção é o caso de trabalhador estatutário. Como assim trabalhador estatutário, Ramiro? Quem passou num concurso público e trabalha para a administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Ou seja, quem passou no concurso público e trabalha para União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia e fundação pública. Essa galera vai entrar com a ação na Justiça Comum. Então, se eu sou servidor do município, Justiça Comum. Se eu sou servidor do Estado, Justiça Comum. Se eu sou servidor da União, Justiça Comum. Tranquilos? Estamos bem até aqui ou não, gente? Segunda exceção, autorização do trabalho do menor. Essa segunda exceção, inclusive, é a assertiva 1. Vitor é artista mirim e precisa de autorização judicial para poder participar de uma peça cinematográfica como autor coadjuvante. Tranquilos? Ou seja, a autorização do trabalho do menor, quando vocês estudarem direito do trabalho, vocês vão verificar o seguinte: é proibido o trabalho do menor de 18 anos em local perigoso, noturno, insalubre, bem como de qualquer trabalho do menor de 16 anos, salvo aprendiz a partir dos 14, não é? Alguns de vocês talvez não pegou essa época, mas a Xuxa fazia filme todo ano. Aí tinha Xuxa e os baixinhos, Xuxa e os duendes, Xuxa e o Zé Droguinha, sei lá. Sempre tinha Xuxa alguém. E geralmente a Xuxa estava com os baixinhos. Esses baixinhos é uma relação de trabalho, eles estão lá, eles não estão trabalhando de graça, eu espero que não. Nesse caso, quem autoriza? Professor dos pais. Basta a autorização dos pais? Não, precisa de autorização judicial. E aí a autorização da Justiça Comum, porque entende-se que aplica-se o Estatuto da Criança e Adolescente. Tranquilos? Terceira situação de exceção. Honorários. Isso, é da Justiça Comum. Exato, isso aqui é uma exceção à regra da Justiça do Trabalho. Ou seja, competência material é Justiça do Trabalho. Certo? Artigo 114. Serão de competência da Justiça do Trabalho os seguintes casos. E aqui a gente está falando das exceções. A autorização do trabalho do menor é uma exceção à regra da Justiça do Trabalho, portanto, Justiça Comum. Ainda que se trate de uma relação de trabalho, por exemplo, a Maísa trabalhou lá no SBT... vamos falar da Maísa, não. A Maísa tem a vida bem estável. Vamos falar da Larissa Manoela. Essa aí teve dificuldades na vida. Ela não trabalhou no SBT juntando um dinheirinho e depois tretou com os pais. Ela trabalha desde criança. É uma relação de trabalho, carteira assinada. Quem autorizou foram os pais e a Justiça Comum, porque é uma exceção à regra da Justiça do Trabalho. Beleza?
Honorários do profissional liberal. Honorários do profissional liberal. Por exemplo, vocês vão advogar, no começo de 2024 vocês estão aí, advogando, né, fechando contratos e passando raiva com o Poder Judiciário. Seu cliente te deu um calote. Vocês vão cobrar esse cliente, justiça comum. Embora seja uma relação de trabalho, é uma relação de trabalho, autônomo, mas é uma relação de trabalho, o STJ tem entendimento simulado que honorários de profissional liberal serão de competência da justiça comum. Então está fixado já que os honorários de profissional liberal, advogado, médico, veterinário, seriam de competência da justiça comum. Aqui, gente, com cuidado, eu estou falando na relação de profissional liberal. Como assim, Ramiro? Se eu sou advogado de carteira assinada, é Justiça do Trabalho. O escritório me contratou, esse nome é carteira. Justiça do Trabalho. Eu, Ramiro, fui contratado por uma pessoa para prestar um serviço, não é carteira assinada. Eu esqueci seu nome. Perdão, não perguntei seu nome. Ana Flávia. Ana Flávia me contratou para fazer uma ação para ela. Eu não sou empregado da Ana Flávia. Faz sentido isso ou não, gente? Obrigadão, Ana. Eu não sou empregado da Ana Flávia. Então, nesse caso que a Ana Flávia me contratou para fazer uma ação para ela, se a Ana Flávia me der um calote, justiça comum. Tranquilos? Agora, se eu fui contratado de carteira assinada, Justiça do Trabalho. Estamos bem ou não, gente? Beleza? Tem que ser do responsável e da justiça comum. Sim, e aí por isso que é na justiça comum. Reparem que a gente está colocando aqui de vermelho, gente, as exceções. As exceções são casos que são da justiça comum, tá? As exceções são os casos que vão para a justiça comum. Por favor. Não, médicos, depende. Se ele trabalha... Depende, ele trabalha como para o hospital? De carteira assinada ou como profissional liberal? Por exemplo, se ele é plantonista e não assinei a carteira... Seu nome, esqueci, por favor. Letícia, vamos supor o seguinte. Letícia, eu te contrato para fazer alguns plantões. Você tem liberdade de recusar. Fala, Letícia, dia 12 tem plantão. Você fala, não, é dia das crianças. Não, eu não vou. Você tem liberdade. Então, nesse caso, seria justiça comum. Perfeito. Agora, eu contratei você, Letícia, das 8 às 18, com uma hora de intervalo, carteira assinada. Aí é justiça do trabalho. Porque você não está atuando como profissional liberal, você está atuando como empregada, carteira assinada. Ficou claro? É esse o cuidado que eu quero que vocês tenham, gente, porque algumas pessoas gravam advogado, dentista, médico, é justiça comum em quaisquer casos. Não é em quaisquer casos, depende. Se ele estiver atuando como profissional liberal, que ele tem liberdade no exercício da profissão, aí é justiça comum. Se ele é empregado, carteira assinada, aí passa a ser justiça do trabalho. Tranquilos? Outra situação que também é da justiça comum. Então, estatutário, autorização de trabalho menor, honorários profissional liberal, previdência privada complementar. Na verdade, previdência é justiça comum, né? Aqui eu destaco a previdência privada complementar, porque a FGV já cobra essa questão. O que é uma previdência privada complementar, gente? É uma previdência pública ou privada? Privada, que é para complementar a pública. Tranquilos? A banca vai te cobrar um exercício que você contratou um plano de previdência do seu próprio empregador, para tentar te confundir na questão. Vai falar seu horário de trabalho, do seu cliente, horário de trabalho e tal, mas no final ele está querendo benefício previdenciário. Benefício previdenciário, gente, seja do INSS, seja de uma empresa particular, justiça comum. Até porque eu não estou falando de direito do trabalho, estou falando de direito previdenciário. Então, ó, voltando aqui na nossa questão. 1. Vitor é artista mirim, justiça comum, certo? 2. A multa de auditor fiscal do trabalho, justiça do trabalho. 3. Converter auxílio-doença comum em auxílio-doença dentário, ou seja, benefício previdenciário, justiça comum. 4. Honorário profissional liberal, você tomou calote do cliente, justiça comum. São as exceções. Ficou claro isso ou não, gente? Tranquilos? Se ele pode executar os honorários no mesmo processo? Pode. Se ele pode executar, pode. Ele pode pedir no processo para juntar o contrato de honorário e pedir para que seja jogado, por exemplo, 30% para ele e... você está falando, não, está falando processo trabalhista, né? Ah, tá bom, não.
Vamos lá. Não. O juiz do trabalho não tem competência para isso. Entendi. É, aí vai ter que entrar no juízo comum. É diferente de um processo de natureza civil de êxito. Professor, você tem um contrato de êxito e aí eu posso pedir para o... Mas sabe o que a gente faz sempre? Que você não precisa disso. Você vai colocar na procuração competência para levantar o alvará. Todo o dinheiro de trabalhista no escritório tem um carro-chefe trabalhista. Todo o dinheiro cai na conta do escritório. E aí a gente passa para o cliente. Entendeu? Nunca cai na conta do cliente. Fique muito claro. Gente, processo trabalhista não é na conta do cliente, é na sua conta. Aí você tira a sua porcentagem e transfere para o cliente. Garante. Então toda a nossa procuração tem poder para levantar o alvará, entendeu? Os acordos é tudo na nossa conta. Estamos bem ou não, gente? Tranquilos? Dúvidas? Beleza. Então, questão 1, resposta. Letra D. Vocês receberam aí 2 folhas, uma antes e alguma outra agora, não foi? Quem está aqui no presencial? Ou só recebeu agora a folha? Só receberam agora? Ah, então ótimo. Então tá bom. É porque antes eles tinham colocado com gabarito aqui também, mas é isso aí. Ah, boto fé. Ah, é. Que fase, tá. Eu pedi para organizar isso quando eu estava chegando, mas vamos lá. Questão 1, ficou claro ou não? Questão 2, foquem aqui na imagem, então, para vocês não ficar pegando cola. Se for instalado conflito de competência positivo entre 2 juízes do trabalho do Estado de Pernambuco, qual será o juízo competente para julgá-lo? Pessoal, aqui a gente está falando agora de conflito de competência. Ramiro, o que é conflito de competência? Nós vamos ter o conflito de competência quando nós tivermos 2 ou mais autoridades dizendo competente para julgar uma demanda. Tranquilos? Então vamos lá. Segundo tópico, conflito de competência. Aqui, como é uma aula mais corrida, mais revisão, não vou contar uma historinha, não. Vamos acelerar. Vou só trazer uma analogia para ficar fácil. Conflito de competência, vamos supor que eu entrei com uma ação contra o IGD aqui em Goiânia, e o IGD entrou com uma ação contra mim em São Paulo. Tem uma conexão aqui, que são as mesmas partes da ação, tranquilos? E aí o juiz de São Paulo se entendeu competente para julgar a demanda, o de Goiânia também se entendeu competente. Então eu tenho um conflito positivo de competência. Estamos bem ou não, gente? São as mesmas partes, ação em 2 lugares. O que a FGV gosta de cobrar de vocês é igual essa questão. Havendo conflito de competência, quem resolve? Maravilhoso. Quem vai responder é o tribunal que foi hierarquicamente superior a ambos os conflitantes ao mesmo tempo. Uma analogia que eu sempre faço para vocês lembrar, pensa em briga familiar, gente. Você e seu irmão brigaram. Quem que tem... Não mais que vocês estão velhos, né? Mas quando vocês eram criança, você e seu irmão ou sua irmã brigaram. Quem tinha competência para deixar vocês de castigo? Os pais, porque eles eram autoridade hierarquicamente superior a vocês. Tranquilos? Se você brigasse com um primo seu, por exemplo, quem tinha competência para deixar vocês de castigo? Os avós. Por exemplo, se eu brigasse com um primo meu e meu tio falasse, Ramiro, você está de castigo, eu falava, seu cu. O papel do tio não é esse? Não, gente, o papel do tio não é educar, é deseducar. Certo? Então, quem é a autoridade que ao mesmo tempo tem ordem sobre mim e sobre um primo? A avó ou o avô. Certo? Aqui é a mesma ideia. Então, se eu tenho, por exemplo, conflito de competência, gente, artigo 808, tá? Lembrar que quem resolve é a autoridade que for hierarquicamente superior a ambos os conflitantes ao mesmo tempo. Lembrar que quem resolve o conflito de competência é a autoridade que for hierarquicamente superior a ambos os conflitantes ao mesmo tempo. Ramiro, me dá um exemplo. Vamos supor. Seguinte. Deixa eu pegar uma caneta preta aqui.
Podemos? Vamos supor que tem um conflito de competência entre um juiz do trabalho de Goiânia, e em Goiânia funciona o TRT 18, tá? E o juiz do trabalho de Porto Alegre. Lá é o TRT 4. Quem tem competência para julgar um conflito de competência entre um juiz do trabalho de Goiânia e um juiz do trabalho de Porto Alegre? E aí? Não, mas tem um processo aqui e tem um processo aqui. Quem que vai resolver ele? Não. TST. Ó, a Justiça do Trabalho se organiza da seguinte forma: Juiz do Trabalho, TRT e TST. O TST exerce jurisdição sobre todos os TRTs e sobre todos os juízes do trabalho. Então, o Juiz do Trabalho de Goiânia está subordinado ao TRT 18. O Juiz do Trabalho de Porto Alegre está subordinado ao TRT 4. E todos estão subordinados ao TST. Então, quem que é a autoridade que ao mesmo tempo exerce jurisdição sobre os dois? TST. Tranquilos? Ficou claro isso ou não, gente? Se fosse, por exemplo, um conflito de competência entre o juiz do trabalho de Goiânia e um juiz do trabalho de Anápolis, ambos dentro de Goiás, para quem não sabe. Nesse caso, quem ia resolver? TRT 18, que é o TRT do Estado de Goiás. Tranquilos? Vamos para a nossa questão. Ó. Questão 2. Se for instalado um conflito de competência positivo entre dois juízes do trabalho do Estado de Pernambuco, qual será o órgão competente para julgar? TRT de Pernambuco. Tranquilos? Quem resolve o conflito de competência é a autoridade que foi hierarquicamente superior a ambos os conflitantes ao mesmo tempo. Ficou claro isso ou não, gente? Beleza? Não tem questão disso aí no material, mas eu quereria que vocês colocassem na revisão de vocês uma questão bônus aí. Coloquem competência territorial. Artigo 651 da CLT. Artigo 651 da CLT, competência territorial. Artigo 651 da CLT. Tranquilos? Porque nós estudamos primeiro competência material. Quais casos são de competência de trabalho? Depois a gente estudou conflito de competência. Quando houver conflito de competência, quem resolve? E aí eu queria que vocês lembrassem de ler depois o artigo 651 que fala de competência territorial, que é onde eu ajuizo a ação. Em regra, eu ajuizo a ação no local da prestação de serviço. Tranquilos? Quer dizer que se o trabalhador trabalhou em Goiânia, ajuiza a ação em Goiânia. Trabalhou em Curitiba, ajuiza em Curitiba. Estamos bem ou não? Essa é a regra. Aí tem as exceções todas lá no 651. Por exemplo, um empregado agente ou viajante, que é aquele que não tem um lugar certo de trabalho, ele pode ajuizar a ação no lugar, exato, perfeito, no lugar onde a empresa tem a sede e a ela esteja filiado. Se não houver sede à empresa, domicílio do autor ou local mais próximo. Tranquilos? Quando o empregador contrata um trabalhador para prestar serviço em outro local, por exemplo, eu contratei a Luzia aqui em Goiânia para trabalhar em Curitiba. Tranquilos? É Luzia, não é Luísa não, né? Então, obrigado. Eu contratei a Luzia aqui em Goiânia para trabalhar em Curitiba. Ela assinou o contrato em Goiânia. Ela pode escolher se entra com a ação em Goiânia ou em Curitiba. Tranquilos? Estamos bem ou não? Artigo 651. Aproveitando o ensejo, gente, semana que vem, até já tem no meu Instagram, mas deixa para baixar semana que vem. Quinta, feriado, dia 12, eu vou atualizar um material de 100 dicas. Tem uma coisinha nova para colocar lá e tal. Aí tem lá no meu Instagram um material de 100 dicas de processo de trabalho, certo? Baixem ele e façam a revisão dele, gente. A primeira fase é muito bom. Vou dar uma atualizada, porque teve uma alteração no artigo 815 e teve uma... A FGV está mostrando que está adorando o recurso de revista, né? Tem caído muito o recurso de revista, então vou dar um upzinho no recurso de revista também. Tem lá o recurso de revista, mas eu vou aumentar algumas informações, porque tem caído muito o recurso de revista na primeira fase. Certinho? Beleza? Bom, vamos lá. Próxima questão. Questão 3. Leonardo Pereira e Panificação Pão Fresquinho Limitada decidiram amigavelmente encerrar a relação de emprego mantida entre eles. Aqui, só uma correção, não é 2021 não, aqui é 2023, tá? Essa foi a última prova. Mas tudo bem. Leonardo Pereira e Panificação Pão Fresquinho Limitada decidiram amigavelmente encerrar a relação de emprego mantida entre eles.
Porém, as verbas rescisórias não eram incontroversas, uma vez que discutiram diferença de horas extras, reflexos, trabalhos em feriados e reflexos, intervalo para alimentação e descanso, além do adicional de salubridade. Sendo assim, após muito conversarem, chegaram a um bom termo. Contudo, para a segurança jurídica de ambos, gostariam que a avença fosse chancelado pela Justiça do Trabalho. Para isso, de acordo com o texto da CLT em vigor, as partes deverão... basicamente, gente, aqui está falando que as partes que fizeram um acordo fora do Poder Judiciário. Beleza? E o que as partes deverão? Vamos lá. Letra A. Fazer uso do jus postulandi e ajuizar uma reclamação trabalhista do empregado em face ao empregador com todos os pedidos. E no dia designado para audiência deverão comparecer e celebrar o acordo. Não, né? Não, para a prova não é isso não. Para a vida real, talvez. B. Fazer uso do jus postulandi e dar entrada no processo de homologação de transação extrajudicial com petição conjunta e aguardar a homologação do juiz. Não. C. Estar representado por advogados independentes que darão entrada em petição conjunta em processo de homologação de transação extrajudicial. Perfeito. D. Estar representado por advogados que poderá ser comum a ambas e darão entrada em petição conjunta no processo de homologação de transação extrajudicial. Pessoal, vamos lá. A gente vai falar de dois temas aqui rapidinho, que são importantes. E essa questão, se vocês buscarem, todo ano cai. Desde a reforma trabalhista, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, todo ano tem uma questão dessa. Das 3 provas do ano. Todo ano não, porque teve 2020, só teve uma prova. Mas, exceto 2020, 2022, vocês vão ver questão disso, 2023, esse ano, 2019, 2018, sempre cai a ação para homologação de acordo judicial. Nessa questão em específico, a banca só trocou o nome de ação para homologação de acordo judicial para ação de transação de acordo, ação de homologação de transação extrajudicial. Gente, é a mesma coisa. Transação e acordo é a mesma coisa. Não, não é. Eu esqueci o nome, perdão. Vitória, brigadão. Pessoal, a Vitória perguntou aqui, professor, a extinção em comum acordo é a mesma coisa? Não é. O artigo 4 pode ser usado, mas não é. Como assim, Ramiro? Eu e a Vitória, eu trabalho na empresa da Vitória. E aí a gente quer encerrar o contrato em comum acordo. Podemos? Podemos. E aí, o que eu vou receber? 50% do aviso prévio se indenizado, saco 80% do FGTS, 20% fica retido, ela me paga uma multa do FGTS de 20%, pega ainda 13º, férias, saldo, salário, e não recebo seguro-desemprego. Seguro-desemprego tem que ser demissão sem justa causa ou rescisão indireta. Ok? A gente não precisa levar esse poder judiciário. É extinção em comum acordo ou distrato. Simplesmente isso. Agora, eu posso levar ao Poder Judiciário para homologar? Pode. Porque, às vezes, eu e a Vitória fizemos um acordo, mas a Vitória tem medo de que eu entre depois pedindo horas extras. A gente poderia levar esse distrato para o Judiciário homologar? Poderia. Mas eu preciso levar? Não. Perfeito. E aí, se levasse, seria nessas regras. Então, basicamente, a gente tem 2 termos aqui que vocês precisam estudar. Primeiro, o jus postulandi, que é o artigo 791 da CLT. É o 791 ou 790? Hein? Agora, alguém tem uma CLT? 790, né? Me deu um... 791A, mas... Galera, me deu um segundo para eu... Já que fiquei com dúvida agora se é 790 ou 791. Acho que é o 790. 790 CLT. Não, 791 mesmo. Vocês sabem o que eu sabia, né? Deixa eu explicar isso aqui. Eu fiz isso aqui só para vocês aprenderem uma coisa. Nunca troquem de resposta. Eu sabia que era 791, não fiquei em dúvida. Foi só para mostrar para vocês, o seguinte. Vocês não mudam a assertiva não, gente, pelo amor de Deus. Vocês viram que eu tinha colocado a certa, aí me bateu a dúvida, o que aconteceu? Eu errei. Tudo um teatro. Eu errei aqui depois quando eu mudei a resposta. É isso que acontece com vocês na prova quando vocês erram a questão. Agora, sem sacanagem, gente. Sem sacanagem mesmo. Eu tinha colocado o artigo certo e eu fiquei com dúvida. Será que é o 791 ou 790? Foi isso que aconteceu, eu fiquei com dúvida deles. E no final, o primeiro que eu tinha colocado era o correto. Não mudem de questão na prova, tá, gente? Eu fiz isso aqui para lembrá-los, para não mudar de questão na prova. Tranquilos? Vocês viram o que aconteceu quando eu mudei? Eu errei. Certo ou não?
Beleza? Então, artigo 791 da CLT. O juspostulante está lá no 791 da CLT, que ele estatui o quê? Que empregado e empregador poderão acompanhar a demanda sem estar representado por advogado até o final. Beleza? Essa é a regra. O juspostulante cabe em qualquer relação de trabalho. Eu sou estagiário, estou achando que eu sou foda, estou no auge da minha autoestima, estou no 6º período de direito achando que eu vou conquistar o mundo. Mal sei eu que eu vou conquistar uma depressão. E aí, nesse caminho, gente, eu quero entrar com a ação sozinho para discutir a bolsa do estágio. Posso? Não posso. O juspostulante é só para relação de emprego. Estágio não pode, avulso não pode, autônomo não pode, eventual não pode. O juspostulante é apenas relação de emprego. Pode ter. Oi? Quase até o final. Segura aí que eu vou falar agora. Porque eu vou fazer um mnemônico aqui. Diga. Não. Eu precisaria... Não é isso que eu falei. Eu falei que ele não pode entrar com a ação para discutir a bolsa dele sem advogado. É na Justiça do Trabalho. A não ser que fosse pedir de reconhecimento. Vamos dar um exemplo. Não, é só relação de emprego. Vamos supor que você é estagiário de uma empresa e você sofreu assédio moral. Estagiário pode sofrer assédio moral? Então tá liberado xingar estagiário, falar assim, ô seu filho da... Por exemplo, vou subir um pouco o exemplo. Não pode, não pode, concordo. Mas vamos supor que você é estagiário, sofreu assédio moral e assédio sexual na empresa. Aí, José, né? Vinícius. Não era José Vinícius? Cara, eu jurava que era... Desculpa, Vinícius. Vamos supor o seguinte, o Vinícius ele é estagiário e ele sofreu assédio moral e assédio sexual na empresa. Tranquilo? Seu gerente ficou o tempo inteiro te xingando, mas ao mesmo tempo ele te queria. Falou, eu te quero, Vinícius. Você é estagiário. Aí você é obrigado a passar por isso? Você pode pedir dano moral? Pode. Nesse caso, você precisa contratar um advogado. Porque o estagiário não pode entrar pelo juspostulante. Você vai entrar na Justiça do Trabalho para pedir dano moral. Mas você precisa contratar um advogado. Se eu, Ramiro, sou empregado de carteira assinada, sofri um assédio moral, um assédio sexual, eu posso entrar sem advogado. Ou seja, o juspostulante é só para quem tem relação de emprego. Ficou claro isso ou não, gente? Tranquilos? Mas é Justiça do Trabalho ainda, tá? Justiça do Trabalho. Dúvidas? Oi. Não, Isso, perfeito. E eu vou explicar agora. Estamos chegando lá. Primeiro eu estou explicando o conceito de juspostulante e vou chegar nas exceções. Mas ficou claro até aqui ou não? Beleza? Então, juspostulante só na relação de emprego. Professor, qual é o seu nome, por favor? Sofia. A Sofia apontou aqui bem. Professor, mas essa aqui é uma relação de emprego. Então, eles não podiam fazer o uso do juspostulante, já que é na relação de emprego? Não, porque é uma exceção. Temos 5 exceções, 5 situações que mesmo sendo relação de emprego, não cabe o juspostulante. Tranquilos? Aí eu sempre faço um mnemônico breve para vocês lembrar. Lembre do seguinte, que o juspostulante não... Isso, o juspostulante não pode amar a ex. Lembrem que o juspostulante não pode amar a ex. Isso aqui é a súmula 425, daqui a pouco eu escrevo, do TST e artigo 855b da CLT. São 5 situações as quais, mesmo sendo relação de emprego, não pode usar o juspostulante. Além disso, serve para a vida também, tá, gente? Se você está aí afim do seu ex, não fique. Saiba que agora ele deve estar fazendo um amor fofo com alguém, enquanto você está aqui estudando. Um amor bruto, já que não quer fofo. Serve pra você, Vinícius? Não pode amar a ex não, Vinícius. Esquece ela. Ou ele, ou eles, sei lá. Pessoal, antes de vocês copiarem, dá uma atençãozinha aqui em mim.
Nós temos cinco exceções ao jus postulandi, que é a súmula 425 do TST, e nós temos ainda aqui o artigo 855b da CLT, que é justamente o objeto da questão, beleza? Então, nesses 5 casos, mesmo se tratando de relação de emprego, eu vou precisar de contratar advogado para participar. Quais são esses casos? Ação rescisória, precisa de advogado. Mandado de segurança, precisa de advogado. Ação cautelar, e aqui um parênteses, gente, não é mais uma ação autônoma, é uma tutela de natureza cautelar. Tranquilos? É porque a súmula ainda não foi revisado o texto dela, mas é uma tutela de natureza cautelar. Muito cuidado, que quando caem esses dois aqui, ó, os que caem na prova são esses dois. Recursos ao TST e acordo extrajudicial. As ações de acordo extrajudicial, as ações para homologação de acordo extrajudicial, a ex é acordo extrajudicial, tá? Não cabe jus postulandi. Precisa de advogado e não pode ser advogado comum às partes. Tem que ser um advogado para o empregado, mínimo, né? Acordo extrajudicial. A ex é acordo extrajudicial. E um advogado ao empregador. Isso é acordo extrajudicial. Então, lembrando que na ação para homologação de acordo extrajudicial não pode ser advogado comum às partes. Tem que ser um advogado ou um advogado representando o empregado e outro representando o empregador. Aí, o estagiário já é aqui, ele é pelo próprio texto legal, que é só na relação de emprego, entendeu? É que apenas empregado e empregador pode utilizar o jus postulandi. Certo? Porque ele não é... Não, brincando, eu ia falar porque ele não é gente, é pai, né? Mas é porque ele tem lei própria. Ele é um ato educativo vinculado, não assina carteira, não tem estabilidade. Por isso, ele não é... Mas, assim... Obrigado pela sua pergunta, é bom... É uma questão para vocês gravar que cai muito, né? É de direito do trabalho, não é de processo, mas é bom vocês lembrarem. Aprendiz é empregado, estagiário não. Isso. O aprendiz poderia utilizar o jus postulandi uma vez que ele é empregado. O estagiário não. A aprendiz tem estabilidade gravídica. A estagiária não. Professor, estou no meu estágio, engravidei, e aí? É isso aí. Rodou, é isso aí. Parabéns. Parabéns para a mamãe, parabéns papai. É isso aí. A aprendiz tem estabilidade gravídica, estabilidade sedentária, tem FGTS de 2%. O estagiário não. Tranquilos? Estamos bem ou não? Tem lei própria, lei 11.788, tá? Que é um ato educativo. Acordo extrajudicial. Oi? Não, o a ex, né? Não pode amar a ex. O A é acordo, o ex é extrajudicial. Diga. Não pode ser advogado comum às partes. Isso. Não pode ser advogado comum às partes, cada um tem que ter seu advogado. Empregado e empregador. Pessoal, retomando aqui. Agora vocês copiaram, vamos lá. Vamos gravar isso aqui, eu quero ficar bem claro que cai muito esse tipo de questão. O que é jus postulandi? A possibilidade que eu tenho de ajuização sem representação de advogado. Eu sou dono de uma empresa e eu vou lá e me defendo sozinho. Ou eu, Ramiro, sou empregado, vou lá e ajuização sozinho. Tranquilos? Jus postulandi é só em relação de emprego. A Paulinha vai ensinar para vocês a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Mas é só lembrar, gente, relação de emprego tem que ter o SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Beleza? O jus postulandi não pode amar a ex. É uma mnemônica que precisa lembrar em quais casos que, mesmo sendo relação de emprego, não cabe jus postulandi. E quais são esses casos? Lembre, não pode amar a ex, ou seja, não cabe ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recurso ao TST e acordo extrajudicial. A FGV gosta muito de cobrar um caso, por exemplo, vai contar assim, que o juiz do trabalho proferiu uma sentença. Lembrando que a organização do juiz do trabalho é essa. Juiz, TRT e TST. Juiz proferiu uma sentença. Eu quero recorrer dessa sentença. Para onde que vai meu recurso, gente? Vamos lá, me ajuda. Esse recurso contra a decisão do juiz vai para onde? Para a Lua, para a Nárnia? TRT. Preciso contratar advogado para recorrer? Não.
Para o TRT, eu posso recorrer pelo jus postulante, sem advogado. Agora, a FGV já cobrou essa questão e já cobrou outra. Uma decisão do TRT, para onde que vai meu recurso? TST, precisa de advogado? Sim. Aí aqui eu preciso contratar advogado. A FGV já cobrou as duas questões. Até o TRT não precisa. Pro TST precisa. E aí, se eu recorrer sem advogado, vocês vão dizer que o recurso não será conhecido por erro de representação. Por quê? Porque pro TST eu preciso ter advogado. Estamos bem ou não, gente? Beleza? E por fim, acordo extrajudicial. A nossa ex é o acordo extrajudicial. E esse acordo extrajudicial, que é a nossa questão, ação para homologação de acordo extrajudicial. Ação para homologação. Ação para homologação. Oi? De novo? Cara, eu acho, se eu te falar, velho, eu acho que agora eles vão geralmente fazer um mix, viu? Eu acho que vão voltar para uma comum, a próxima vai ser um recurso de revista. Mas assim, o agravo de petição foi mais difícil para muita gente por pouco trabalho, pouco treino. Mas a identificação da agravo de petição não é difícil. Negou submeta, agravo de submeta. Decisão de execução, agravo de petição. Identificar não é difícil. O agravo de petição não é difícil de identificar. Assim, às vezes a gente se sabota, porque, nossa, eu não treinei e tal. Mas identificar o agravo de petição não é difícil. Por isso, por exemplo, na nossa segunda fase, na última aula eu sempre faço, para continuar fazendo, é uma aula de identificação de peça. Minha última aula é sempre... Você gostou de um quiz uma vez que a gente participou? É aquele quiz de identificação de peça, é para a pessoa gravar identificação. Mas é isso aí. Estamos aí para trabalhar. Estamos bem, gente? Dúvidas? Vocês estão bem? Bem, tranquilo, beleza. Ação para homologação de acordo extrajudicial. Artigo 855-B. A 855 é. E ó, essa foi um agravo de petição, tá? Eu achei o agravo de petição de boa, o que eu achei difícil foram as questões, sendo bem honesto. Eu sei que muita gente teve surpresa com o agravo de petição e tal. Eu achei ele tranquilo, é a estrutura da RO. Quem não fez a delimitação da matéria e do valor que a gente treina na sala, perdeu tipo 0,2, 0,3. Delimitação da matéria e delimitação do valor foi 0,3. Mas o resto, todo mundo que fez RO acertou a estrutura. O que eu achei difícil foram as questões. Eu achei as questões ranca-toco. Falei, puta que pariu. Mas sim, isso é opinião minha particular. Sendo bem honesto, eu achei as questões difíceis. Mas é bom, é ruim. É bom porque a gente tem em mente de se preparar melhor, assim, no sentido de tudo pode cair, tudo pode acontecer, de tal, isso aí, vamos preparado. Mas eu achei as questões difíceis. O que eu espero que a próxima prova sejam questões fáceis. Né? E eles soquem a outra matéria agora. Porque nessa aqui eu achei realmente as questões difíceis. Assim, na minha perspectiva, eu falei, não, era um nível que exigia de conhecimento dos alunos um pouco mais do que normalmente se exige. Normalmente são questões mais fáceis. Oi. Então todos atuam difícil, Eu acho que, assim, uma coisa que vou ser bem transparente com vocês. Uma coisa que eu percebi da minha parte de correção que eu vou fazer para um próximo curso é ser mais, como que eu vou dizer, mais assertivo. Eu acho que, por exemplo, no afã de querer entregar tanto para o aluno, eu tenho feito muita coisa, não eu, a equipe como maneira geral, então muito material, muita coisa, e passa a cobrar raríssimas exceções de pessoas extremamente qualificadas que eu conheço e tal. Eu acho que o aluno está ficando muito mal acostumado. Tem alunos que não, tem alunos que são maravilhosos. Tem alguns alunos aqui que eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar, vou falar com todo cuidado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros momentos com a Luzia, por exemplo, e ela é maravilhosa.
de esforço, mas tem uma galera que não faz, sabe? Tipo, uma coisa que eu fui percebendo, e fica a dica para vocês em qualquer segunda fase, tá? Eu entrava na sala e falava assim, gente, eu passei uma peça para fazer em sala, quem fez? Era um ou dois que levantava a mão. E tipo assim, gente, eu passei um material de preencher, quem fez? Era um ou dois. O meu nível de frustração na última turma, do aluno não fazer, meu nível particular foi muito grande. E o que eu decidi, já advertindo a vocês, quem for fazer conosco, que eu vou tentar mudar a abordagem. Sabe? Tipo, a abordagem do tipo, gente, segunda fase, se você não treinar sozinho, não vai. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque você vai chegar lá na hora da prova, é você e o código. Então, se o aluno não fizer, não desenvolve. E aí, eu sempre fui muito gentil assim na abordagem, né? Eu vou mudar um pouco. Não que eu não vou ser gentil, mas eu vou fazer questão de ficar batendo na tecla que se você não fizer a sua parte, não tem pra onde. Mas tem uns lados bons nisso. Eu acho que vindo umas provas mais difíceis, o povo volta a se conscientizar que tem que estudar. Porque quando fica um clima muito fácil, o povo, não, vou lá e passo. Então, do lado bom, pode falar até duas. Ligou um gatilho ruim. Você foi bem. Vou aproveitar, eu não tinha falado, vou aproveitar o gatilho, que você gentilmente contribuiu. A Luzia foi nossa aluna e quando eu falei, ela era muito séria. Quando eu perguntava, ela era uma das poucas que falava, eu fiz. Por isso que eu fiz questão de frisar. Obrigado, viu? E o que eu queria deixar muito claro, assim, a maior parte da turma, então você aprova. Quando eu perguntava, a maior parte da turma dizia que tinha feito ou que não tinha feito? Que não tinha feito. Era uma imensidão. Se eu discutia horrores, o pessoal falava, gente, mas se o povo não fizer, não vai. A questão, uma outra questão que a gente vai mudar na nossa preparação para a segunda fase, e eu espero que vocês estejam conosco, a gente focava muito em estatística. Então, nossas peças de correção eram principalmente reclamação, RO, contestação. Nós temos 10 peças de correção, que é muita peça de correção. Era reclamação, contestação, RO, às vezes tinha um contra-razão, mandado de segurança, uma coisa assim. As 10 vai ser uma peça cada uma. Justamente para tentar auxiliar nessa questão do nervosismo. Então, as peças de que os alunos da nossa segunda fase vão fazer para entrega de correção vão ser 10 peças e cada uma vai ser uma peça diferente. Para não alegar, para não sentir isso, para corrigir esse tipo de questão. Então, antes a gente focava na estatística. Estatística, 90% das vezes foi reclamação, contestação e RO. Dessa vez a gente vai colocar todas que der nas correções. Né? A gente deu todas. O agravo de petição teve aula de agravo de petição. Na véspera eu falei do agravo de petição, falando que é a mesma estrutura da RO. Tanto a gente fez toda a estrutura, mas a gente vai mudar acertar alguns detalhes. Então, assim, para a próxima eu estou muito animado para fazer um trabalho melhor e a gente nesse sentido. Então, espero que vocês venham fazer trabalho conosco. E não assustem não, gente. Tipo, acaba que a gente a OAB comenta muito de dificuldades, mas independente da área que vocês forem fazer, é você com você. Se sua cabeça estiver boa, eu vi a prova dela, por exemplo, estava maravilhosa. Eu falei para ela, cara, você estava num nível assim, tipo, de resposta ótima. Eu vi gente que passou aqui. Gente, eu vi gente que passou, não estou citando nome, porque tem uma pergunta lá que contra quem deve ser ajuizada a ação. Contra quem deve ser ajuizada a ação? E a resposta era contra a sociedade empresária, contra o empregador e o sindicato que assinou o acordo de convenção. Tem um aluno que passou que escreveu, a ação deve ser ajuizada contra a Justiça do Trabalho. Mas, ué? Não, estou falando sério, eu vi essa prova. O menino mandou e tal, a ação deve ser ajuizada contra a Justiça do Trabalho. Mas como? O que a Justiça do Trabalho fez de ruim contra você, irmão? Você trabalha para ela. Então, assim, tô contando isso porque às vezes é porque a pessoa não estava nem aí também. Tipo, foi lá e foi jogando o que foi achando e passou. Passou bem, passou com 7 para alguma coisa. A gente teve na nossa sala um menino que tirou 5 no agravo de petição, que eu vou mostrar na próxima turma. O menino fechou a peça, montando o modelinho que a gente cria. Então, assim, é muito de você fazer a sua parte e você conseguir montar o seu nervosismo, como foi bem pontuado.
Estamos bem, gente? Fiz esse intervalo aqui, vamos voltar para o nosso conteúdo para não perder muito tempo. Ação para homologação de acordo judicial, que é a questão que nós estamos resolvendo. Basicamente, é um acordo que é feito fora do Poder Judiciário e eu levo para o Poder Judiciário para ele homologar. Tranquilos? Então, como que funciona? Nós vamos ter uma petição conjunta. Petição conjunta. Por que a petição é conjunta? Porque o acordo tem que ter um advogado para o empregado e um para o empregador. Essa petição vai para o juiz, e aí o juiz tem 15 dias para decidir o que ele faz da vida. O juiz pode homologar e o juiz pode não homologar. E ele pode ainda, é uma possibilidade, designar audiência. E aí depois ele homologa ou não homologa. Da decisão, me ajuda a pensar, gente. Teve uma petição conjunta de acordo judicial, foi para o juiz homologou. Cabe recurso dessa decisão? Ele homologou. Não, ele homologou. Não cabe. Eu fiz um acordo, o juiz homologou, eu vou recorrer do quê? Ele não fez o que eu queria? Agora, se ele não homologar, cabe recurso ordinário, que nós vamos dar aula que vem, tá? Cabe RO. Tranquilos? Lembrando de depois fazer a leitura desses dispositivos e que o ajuizamento da ação para homologação de acordo judicial suspende a prescrição. Eu ajuizei essa ação, então teve suspensão da prescrição. Ficou claro agora, Sofia? Aqui a regra é justo apenas na relação de emprego. Nós temos essas exceções porque a própria CLT, no artigo 855b, dispõe que essa petição tem que ter advogado, um para cada parte. Beleza? Ficou clara a questão, queridos, para todos? Dúvidas? Esse tema é importante, gente, porque ele é muito recorrente, tá? Isso, exato. Esse acordo é só quando o acordo é feito fora e eu levo para o judiciário homologar. Muito comum para parcelar verbas rescisórias. Tá? Diga. Não, aí quando você entra com recurso é uma outra estrutura que é a estrutura do recurso. Mas você vai continuar com o seu fundamento que estava aqui. Ficou claro ou não? Você vai pedir, ó, TRT, você tinha que homologar por isso, entendeu? Não, dissídio coletivo é ação do sindicato, aqui é acordo. Não cabe dissídio coletivo. O sindicato pode fazer ação para homologação de acordo judicial, mas não é dissídio coletivo, é outra coisa. Ok? Próxima questão. Isso aqui, então, resposta, vamos lá. Questão 3, né? Nossa resposta era a letra C. Então, as partes têm que estar representadas por advogados independentes que darão entrada em petição conjunta do processo de homologação de transação extrajudicial. Ficou claro isso ou não, gente? Tranquilos? Reparem que aqui foi só sinônimo, tá? Processo de homologação de transação extrajudicial é a mesma coisa de ação para homologação de acordo extrajudicial. Próxima questão. Podemos? Questão 4. Em reclamação trabalhista ajuizada em fevereiro de 2018, os pedidos formulados por Paulo em face de seu ex-empregador foram julgados totalmente procedentes. Em relação à verba honorária, de acordo com a CLT, sabendo-se que o patrocínio de Paulo foi feito por advogado particular por ele contratado, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não haverá condenação em honorários advocatícios porque o autor não está assistido pelo sindicato de classe. Certo ou errado, gente? Errado. Letra B. Haverá condenação de honorários de no mínimo 10% e de no máximo 20% para advogado. Certo ou errado? Certo, né? Não. Errado. Errado. C. Haverá condenação de no mínimo 5% e de no máximo 15% em favor do advogado. Certo. Professor, mas peraí, buguei aqui. Eu sempre aprendi que os honorários, eles eram de 10% a 20%, os honorários de sucumbência. De fato. Vocês não aprenderam errado. Lá no CPC os honorários é de 10% a 20%. No processo, lá no Estatuto da OAB, é de 10% a 20%, mas no processo do trabalho é diferente. O
Processo de trabalho, os honorários são de 5% a 15%. Tranquilos? É uma exceção, é mais baixo. Por isso que eu sempre brinco. Só vocês verem, gente. Quem que é o dono do cursinho? Advogado era advogado do processo civil, João. Não é advogado trabalhista. Advogado trabalhista não é dono de cursinho, gente. Advogado, essa cara de pobreza aqui é por quê? Porque meus honorários são baixos. Honorários advocatícios, honorários de sucumbência no processo de trabalho, está lá no artigo 791A da CLT. E ele é de 5% a 15%. Tranquilos? Na hora da prova, gente, é só lembrar, no horário de sucumbência de advogado trabalhista é mais baixo, só lembrar que o professor de trabalho é pobre. Lembra da cara da pobreza. Fala, nossa, sabe quem é professor cara de pobre? Ah, é, porque o horário dele é baixo. 791A, tranquilos? É de 5% a 15%. Eu até brinco, gente. Não, é verdade, cara. Por exemplo, eu uso até hoje as mesmas meias que eu tinha quando criança, porque eu não tenho dinheiro para comprar a meia aqui, ó. A meia da docinho aqui, tranquilo? Porque é a mesma meia que eu usava quando criança. É isso, não tem dinheiro. Não vou mostrar qual é, porque seria uma pornografia, mas deve estar furada. Deve ter uma década. É pobreza. Estamos bem ou não? Lembra da minha cara de pobre, 5% a 15%. Só uma questão que eu queria que vocês tomassem cuidado. Quando vocês forem ler esse dispositivo, o parágrafo 4º foi decretado inconstitucional. Decretado é uma palavra errada. Foi julgado como inconstitucional pelo STF. Hoje, o beneficiário da justiça gratuita ele está dispensado do pagamento dos honorários de sucumbência. Mas não só dos honorários de sucumbência, dos honorários periciais também. A DEI 5766 dispensou o beneficiário do pagamento dos honorários de sucumbência e honorário pericial. A gente vai fazer uma questão de honorário pericial, aí depois eu vou ditar essa observação, beleza? Não precisa anotar agora, mas eu vou fazer questão de ditar essa observação, porque às vezes se você pegar um material antigo para ler, não vai estar com essa inconstitucionalidade. Tranquilos? Já até adiantando então, honorários de sucumbência, artigo 791A, de 5% a 15%, e honorários periciais, que é a nossa próxima questão. Letra C acerta. Artigo 790B da CLT. Vamos fazer a próxima questão. Dúvidas sobre o honorário de sucumbência, gente? Estamos bem? O honorário de sucumbência é o honorário que a parte que perdeu paga ao advogado da parte que venceu. E a próxima questão nossa vai ser honorários periciais. Já notem artigo 790B da CLT e a gente vai para a questão. Resposta correta, questão 4, letra C. Estamos bem? Questão 5, podemos? Vamos lá, então. Marcos ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, Sociedade Empresária Cardinal Roupas Limitada, afirmando ter sofrido acidente de trabalho e doença profissional. Em razão disso, requereu indenização por danos material e moral. Foi determinada a realização de perícia que concluiu pela ausência de nexo causal entre problemas sofridos e as condições ambientais. Na audiência de instrução, foram ouvidas 5 testemunhas e colhidos depoimentos pessoais. Com base na prova oral, o juiz convenceu de que havia o nexo causal e os demais requisitos para a responsabilidade civil, pelo que deferiu o pedido. Diante da situação retratada em relação aos honorários periciais, sinal a afirmativa correta. Letra A. O trabalhador sucumbiu no objeto da perícia feita pelo expert, de modo que pagará os honorários. B. Uma vez que a perícia não identificou o nexo causal, mas o juiz sim, os honorários serão rateados entre as partes. C. A empresa pagará os honorários, pois foi sucumbente na pretensão objeto da perícia. E D. Não havendo disposição a respeito, ficará a critério do juiz, com liberdade de determinar quem paga os honorários. E aí? Letra C, tá, queridos? Vamos explicar. Olha só. Quem paga os honorários periciais é a parte sucumbente no objeto da perícia. Em outras palavras, quem paga os honorários periciais é quem perdeu o pedido que envolvia a perícia. Ficou claro isso ou não, gente? Se fosse o empregado, era o empregado que teria que pagar. Mas no caso, quando a gente lê o exercício, ó, com base na prova oral, o juiz se convenceu que havia o nexo causal e demais requisitos para a responsabilidade civil, pelo que deferiu o pedido. Ou seja, o juiz entendeu que era devido o dano moral e o dano material. Portanto, quem perdeu o pedido que envolveu perícia foi o reclamado. Afinal de contas, o juiz mandou o reclamado pagar o dano. Tranquilos ou não? Ficou claro até aqui ou não, gente? Não. Olha só. Seguinte. Quem perde o pedido
é que paga o honorário pericial. Então vamos entender essa lógica. Vamos supor que eu ajuizei uma ação contra a Vitória pedindo adicional de insalubridade. Beleza? O juiz julgou improcedente meu pedido. Se ele julgou improcedente meu pedido, quem perdeu? Eu ou a Vitória? Eu, concordam? Então quem vai pagar os honorários periciais serei eu. É a parte que perde. Eu ajuizei a ação contra a Vitória pedindo adicional de periculosidade. O juiz julgou procedente meu pedido. Nesse caso, quem vai pagar os honorários periciais? Eu ou a Vitória? A Vitória. Tranquilos? Porque quem paga os honorários periciais é quem perde o pedido. Até aqui estamos bem? Só preciso que vocês tomem um cuidado muito importante. Quem decide, quem julga, gente, é o juiz ou o perito? É o juiz. Pode acontecer do perito dar um laudo e o juiz julgar de forma distinta do perito? Sim, o juiz é obrigado a julgar igual o perito determinou? Não, porque senão quem estava julgando era o perito, concordam? E foi justamente esse caso. O perito entregou o laudo de uma forma, mas o juiz, ao ouvir as testemunhas, entendeu por outra. Quando cai esse tipo de questão, vou até reler o enunciado, acho que agora vocês vão entender bem. Quando cai esse tipo de questão, gente, qualquer questão de honorário pericial, procurem o resultado da sentença. Quem vai nos dizer quem vai pagar os honorários é a sentença, é o juiz. Ou seja, a gente vai ver quem perdeu. Se quem perdeu o pedido da perícia foi o reclamante paga. Se quem perdeu foi o reclamado paga. Tranquilos? Então vamos reler essa questão com atenção, para ver se ficou bem claro para vocês. Deixa eu reler o exercício que eu nem lembro se foi ela que pediu. Vamos lá. Marcos ajuizou reclamação trabalhista em face à ex-empregadora, a Sociedade Empresária Cardinal Roupas Limitada, afirmando ter sofrido acidente de trabalho, doença profissional. Em razão disso, requereu indenização por dano material e moral. Foi determinada a realização da perícia, que concluiu pela ausência de nexo causal entre problemas sofridos e as condições ambientais. Ou seja, a perícia entendeu que não havia responsabilidade do empregador. Não é indicado no exercício quem pediu a perícia, tá? Tranquilo até aqui ou não, gente? Beleza. Na audiência de instrução foram ouvidas 5 testemunhas e colhidos depoimentos pessoais. Com base na prova oral, o juiz se convenceu que havia nexo causal e demais requisitos de responsabilidade civil pelo que deferiu o pedido. Então a perícia entendeu que não tinha nexo causal, mas o juiz entendeu que tinha. E deferiu, quer dizer que ele julgou procedente. Se ele julgou procedente, quem perdeu o pedido que envolveu perícia foi o empregado ou o empregador? Empregador. Portanto, quem vai pagar os honorários periciais é o empregador. Quem sucumbe, quem paga os honorários periciais é a parte sucumbente. Ficou claro isso ou não, gente? Beleza? Então a resposta correta era a letra C. A empresa pagará os honorários, pois foi sucumbente na pretensão objeto da perícia. Mas não faz diferença. Não precisa saber quem foi. Porque quem paga é quem perde, não quem pede. É quem perde. É a parte sucumbente. Então é uma informação que não muda. Ficou clara essa questão agora ou não, pessoal? Estamos bem? Coloque uma observação no caderno que eu preciso que vocês gravem. Vamos lá. Observação. Se pegar um material antigo, às vezes vai ter problema. Observação. Nos termos da ADI 5766, 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 o beneficiário da justiça gratuita, nos termos da ADI 5766, o beneficiário da justiça gratuita, nos termos da ADI 5766, o beneficiário da justiça gratuita está dispensado, o beneficiário da justiça gratuita está dispensado do pagamento dos honorários periciais, e dos honorários de sucumbência. Do pagamento dos honorários periciais e dos honorários de sucumbência. Do pagamento dos honorários periciais e do pagamento dos honorários de sucumbência. E do pagamento dos honorários de sucumbência. Ponto.
Isso, não paga nem honorário de sucumbência, nem honorário pericial. Só uma segunda observação. Observação 2. No caso do honorário pericial, se a parte for beneficiária da justiça gratuita, no caso dos honorários periciais, se a parte for beneficiária da justiça gratuita, no caso dos honorários periciais, se a parte for beneficiária da justiça gratuita, vírgula, a União responderá por este encargo. A União responderá por este encargo. A União responderá por este encargo. Tranquilos? Ou seja, gente, vamos entender aqui. Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, ela não paga nem honorário de sucumbência, nem honorário pericial, certo? Tranquilos? Só que o honorário pericial, o perito, ele não é contratado pela parte, ele é contratado pelo juízo. Ele tem que ser imparcial. Faz sentido isso ou não? Então, o perito vai ficar sem receber? Trabalhou de graça. Então, nesse caso, se a parte é beneficiária da justiça gratuita, quem vai pagar os honorários periciais é a União. Ah, professor, eu sou advogado, a União vai pagar meus honorários? Não. Você está representando alguém, você vai receber seu honorário contratual. Honorário de sucumbência você não vai receber, não. Ficou claro isso ou não, gente? O perito tem que receber. Aí, já que vocês fizeram uma observação, coloca a observação 3. Súmula 341 do TST. Súmula 341 do TST. Súmula 341 do TST. Eu posso contratar um perito particular? Que é chamado de assistente técnico. Quem paga ele? Eu, quem contratou, é isso. É permitida a contratação de perito particular. Quem vai custear os honorários de perito particular? Quem contratou. Essa é a súmula que vocês anotaram, beleza? Coloquem a observação 4. Eu juro que é a última observação para a gente voltar para as questões. Muitas observações. Não, da súmula foi a 3. Observação 4. Artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Artigo 790, parágrafo 3º da CLT. É chamado de mandato tácito. 790, parágrafo 3º da CLT. É conhecido como mandato tácito. E é a questão que a gente vai fazer agora. Isso. Podemos? Questão 6, vamos lá. Silvio contratou você como advogado para ajuizar a ação trabalhista em face do empregador. Entretanto, na audiência, o juiz constatou que não havia procuração nos autos. Diante disso, você requereu que fosse efetivado o registro em ata de audiência, no qual Silvio constituía como procurador. Silvio anuiu com o requerimento. Com base na hipótese narrada nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. O mandato, no caso, é válido e os poderes são apenas para foro em geral. Letra B. O mandato, no caso, é inválido, seria necessário, obrigatório, o requerimento para a juntada de procuração. Letra C. O mandato, no caso, é válido e os poderes são para foro geral, bem como os especiais, dentre eles o poder de transigir. D. O mandato é válido apenas para a representação na audiência, devendo os mais atos serem regularizados e juntada de procuração para atos futuros. Basicamente, você foi para uma audiência sem procuração. E aí, lá no dia da audiência, a parte confirmou perante o juiz que você era advogado dela. Sobre isso. E aí, gente? Tem validade? Não tem? Tem que juntar a procuração depois obrigatoriamente? Não tem? Tem que juntar depois obrigatoriamente, né? Não. Como assim, professor? Diferente do CPC, que na urgência você pode atuar sem procuração por 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, aqui na figura da CLT existe uma figura chamada mandato tácito. Vocês já notaram essa observação, está tudo certo.
O que é esse mandato tácito? Embora não devesse ser chamado de tácito, porque ele é expresso. Mas, enfim, é quando a parte, na própria audiência, ratifica que o advogado que está ali presente é seu advogado. Por exemplo, vamos supor... Ana Flávia, né? Vamos supor o seguinte, Ana Flávia foi lá comigo me acompanhando numa audiência. Ela não juntou a procuração nos autos. Aí o juiz vai me perguntar, Ramiro, a doutora Ana Flávia está ali representando? Eu vou falar, tá. Nesse momento que eu falei que sim, a gente celebrou um mandato que vai valer por todo o processo. Então a Ana Flávia vai poder participar dessa audiência, se houver sentença ela pode recorrer, se houver acordo ela pode recorrer, pode apresentar as razões finais, todos os atos de audiência e todos os atos de foro em geral. Vocês já viram uma procuração na vida? Pelo amor de Deus, eu espero que sim. Né? Se está no 9º período para frente e nunca viu uma procuração, talvez seja um caso de repensar como que rolou esse curso seu. Na procuração vai ter assim, procuração, outorgante, outorgado, poderes. Aí vai estar descrito um monte de coisa que talvez você nunca tenha lido, mas você meteu um Ctrl+C e Ctrl+V ali, não é? Esses poderes, quer dizer que eu estou entregando poderes para a Ana Flávia. Falando, Ana Flávia, ó, além dos poderes para foro em geral, te dou poder para transigir, para desistir, para renunciar, para retirar o vará. Falei disso hoje, que todas as nossas procurações têm poder para retirar o vará. Esses poderes que eu decreto, que eu deixo aqui nos poderes da procuração, são chamados poderes especiais, que precisam estar expressos na procuração. Entre eles, transigir, renunciar, desistir, retirar o vará, pedir declaração de hipossuficiência. Agora, poderes para foro em geral é poder para manifestar no processo. A Justiça do Trabalho aceita a procuração com poder para foro em geral, que é aquela celebrada na audiência com o advogado, com a parte confirmando que o advogado lhe representa. Só que ela dá poder apenas para foro em geral, ou seja, a Ana Flávia não pode desistir por mim, não pode renunciar, não pode transacionar, não pode retirar o vará. Ficou claro isso ou não, gente? Tranquilos? Então, nesse caso, a resposta seria a letra A. Porque ele não dá poderes especiais, dá apenas poderes para foro em geral. Então, o mandato, no caso, é válido e os poderes são apenas para foro em geral. Tranquilos? Diga. Mas no caso, se eu quiser destituir, Junto uma nova procuração. Você junta uma procuração. Tranquilo, já está destituindo. Tem que ter procuração. Tem que ter procuração constando poderes especiais. Exatamente. Não, tem que estar expressos. Quais são? Por isso que aquele tópico de poderes, para ler um dia uma procuração, você vai ver o tópico de poderes. Tem um monte lá. É um texto justamente porque você precisa desses poderes para tomar aqueles atos processuais. Ficou claro isso ou não, gente? Diga. Olha só, vai estar explícito igual nessa questão. Vamos fazer a leitura dela de novo. Silvio contratou você como advogado para a ajuização trabalhista do empregador. Entretanto, na audiência, o juiz constatou que não havia procuração nos autos. Ou seja, você entrou com a ação e não tinha procuração, certo? Diante disso, você requereu que fosse efetivado o registro na ata de audiência no qual Silvio constituiu como procurador. Silvio anuiu com o requerimento. Ou seja, ele está te contando que você pediu para registrar na ata de audiência e que a parte concordou. Nesse momento foi celebrada essa procuração. Precisa ter o quê? Na audiência, a confirmação da parte. Esse é o tácito. Ele é chamado de mandato tácito. Exato. Ficou claro ou não? É na hora. Na hora você fala e eles vão escrever. Que na hora foi perguntado. Exato. O da C tá errado essa parte aqui, ó. Bem como os especiais. Essa procuração que você fala em audiência, ela se limita a poder para foro em geral. Em audiência você não pode dar poder para o advogado desistir, transacionar, renunciar, retirar o vará, pedir declaração de hipossuficiência. Ele dá poder apenas para você representá-lo no processo, mas não os poderes especiais. Esse precisa ser escrito. Isso, por isso que está errado. Ficou clara essa questão agora ou não, gente? Beleza? Não precisa falar todo mundo junto não, só para eu entender. Não, obrigado. Não, só participar de audiência, recorrer, peticionar.
Próxima questão. Podemos? Próxima questão, vamos lá. Reinaldo, Vilma e Teodoro trabalharam no restaurante Fino Paladar Limitada. Todos procuraram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista. Reinaldo diz que não recebeu horas extras. Vilma informa que não recebeu as verbas resilitórias e Teodoro diz que não recebeu a participação nos lucros. Diante da situação retratada e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não é possível ajuizamento de ação plurima porque os pedidos são distintos. Letra B. A CLT não traz requisitos para o litisconsórcio ativo e por isso ficará a critério do juiz aceitar o ingresso em conjunto. Letra C. Cabe manejo de reclamação plurima porque o empregador é o mesmo. E letra D. No caso apresentado, caberá ajuizamento de dissídio coletivo. E aí, o que vocês marcariam? Letra A, tá, gente? Aqui, vou explicar. É um caso de reclamação plurima. A reclamação plurima está lá no artigo 842 da CLT. Sim, exato. Exato. O que é reclamação plurima, gente? Reclamação plurima nada mais é do que litisconsórcio ativo, ou seja, quando eu tenho mais do que uma pessoa no polo ativo de uma demanda. Eu esqueci seu nome, perdão. Não, isso eu perguntei agora. É isso. Letícia, desculpa, Letícia. Vinícius, eu lembrava, eu achava que você chamava José Vinícius, mas eu lembrava, para mim era José. Eu errei porque eu acrescentei mais nome. Vamos supor o seguinte, eu, a Letícia e o Vinícius trabalhamos na mesma empresa. São dois requisitos para poder entrar com a ação em conjunto. Ser contra o mesmo empregador e ser os mesmos pedidos. Eu, a Letícia e o Vinícius trabalhamos na mesma empresa. O Vinícius e a Letícia querem pedir FGTS, eu quero pedir horas extras. Podemos os três entrar com a ação em conjunto? Não. O Vinícius e a Letícia podem entrar com a ação em conjunto? Pode. Ou seja, para ser reclamação plurima tem que ser o mesmo empregador e os mesmos pedidos. Tranquilos? Se nós três quiséssemos requerer horas extras, os três podiam entrar com a ação em conjunto. Mas o caso da questão aqui da prova é outro. Vamos lá, vamos voltar para o exercício. Ó. Reinaldo, Vilma e Teodoro trabalham no restaurante Fino Paladar. Todos procuram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista. Reinaldo quer horas extras. Vilma informa que não recebeu verbas resilitórias. Teodoro diz que não recebeu participação nos lucros. A ação é contra o mesmo empregador, certo? Mas os pedidos são os mesmos? Não. Os três são diferentes, então eles podem entrar com a ação plurima? Não. Tranquilos? Portanto, a resposta é qual, gente? Letra A. Não é possível o ajuizamento de reclamação plurima porque os pedidos são distintos. Não, aí os dois que são iguais poderiam entrar em conjunto. O que é diferente, não. Tranquilo? Isso aqui está lá no artigo 842 CLT, tá? Reclamação plurima, artigo 842 CLT. Ficou clara essa questão para vocês, gente? Beleza? Próxima questão. Alguém ficou com dúvida? Não? Alguém magoado? Tá. Ainda não. Tem tempo. Melissa era empregada terceirizada do setor de limpeza que atuou durante todo o seu contrato em uma sociedade de economia mista federal, que era tomadora de serviços, contratantes. Após ser dispensada e não ter recebido nem mesmo verbas resilitórias, Melissa ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador e contra a sociedade de economia mista federal, requerendo desta a responsabilidade subsidiária como tomadora de serviços. O volume dos pedidos de Melissa alcança R$17 mil. Considerando os fatos narrados, analise a afirmativa correta. Letra A. A ação tramitará pelo procedimento sumaríssimo, de modo que Melissa poderá conduzir no máximo 2 testemunhas. B. Diante do valor e dos pedidos formulados, a reclamação deverá submeter ao rito sumário e da decisão que vier a ser proferida não caberá recurso. C. A reclamação adotará rito especial misto e será possível a citação para edital no caso do ex-empregador não seja localizado na fase de conhecimento. D. A demanda observará o rito ordinário, independentemente do valor de Melissa, pois um dos réus é ente público. Vou dar um minutinho para vocês relerem a questão, se quiserem.
Podemos? Pessoal, vamos lá. A Melissa entrou com uma ação contra o empregador e contra uma empresa pública. Perdão, Sociedade de Economia Mista Federal. O valor da causa é 17 mil. Ela ajuizou contra o empregador e contra uma sociedade de economia mista. Nesse caso, o rito é qual? Ordinário, sumaríssimo, sumário ou um rito misto? O rito é sumaríssimo. Professor, mas espera aí, vamos lá. O rito sumaríssimo são ações de até 40 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. Rito ordinário acima de 40 salários mínimos. E rito sumário até 2 salários mínimos. Tranquilos? O rito sumaríssimo não se aplica quando uma das partes é administração direta, autarquia e fundação pública. Prestem muita atenção nisso. Se uma das partes for administração direta, autarquia e fundação pública, independente do valor da causa, o rito é ordinário. Nesse caso, não é administração direta, autarquia e fundação pública, é sociedade de economia, é sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista é direito, empresa pública não, perdão, é pessoa jurídica de direito privado. Então aplica o sumaríssimo normalmente. Agora, se ao invés de falar que a ação era contra uma sociedade de economia mista, a ação era contra o município de Goiânia, aí o rito seria ordinário. Tranquilos? Ou seja, se uma das partes for administração direta, autarquia ou fundação pública, não se aplica o sumaríssimo. Neste caso, independente do valor, o rito será ordinário. Só que, para empresa pública e sociedade de economia mista, aplica-se o sumaríssimo. Tranquilos? Para empresa pública e sociedade de economia mista, aplica-se o rito sumaríssimo. Ficou claro isso ou não, gente? Quer dizer que se ao invés de falar no exercício que era uma sociedade de economia mista, falasse que era o município de Goiânia, o rito seria ordinário. Estamos bem? Gente, presta atenção porque isso cai muito na prova. E muita gente grava de maneira equivocada que a administração pública não tem rito sumaríssimo. Não está certa essa afirmação. Não tem rito sumaríssimo se for administração direta, que é a União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia ou fundação pública. Empresa pública e sociedade de economia mista aplica-se o sumaríssimo. Então não é toda administração pública que não se aplica o sumaríssimo. Estamos bem até aqui ou não, gente? Caiu só uma vez até hoje. E aí, do rito sumário até 2 salários mínimos, o que vocês têm que lembrar? Isso caiu uma vez em 38 exames. Que nele só cabe recurso, cabe apenas recurso de natureza constitucional. Cabe apenas recurso de natureza constitucional, que é o recurso extraordinário ao STF. E, pessoal, vou sugerir que esse aqui cai bastante, fazer a leitura do 852A a 852I da CLT, que é o do sumaríssimo. Sumaríssimo cai bastante. Tranquilos? Então, fazer a leitura do artigo 852A a 852I da CLT. É, sociedade de economia mista. No caso, sociedade de economia mista aplica-se o sumaríssimo.
Não se aplica se uma das partes for administração direta, autarquia e fundação pública. E por que não se aplica nesses casos? Porque elas são pessoas jurídicas de direito público. Agora repare que eu coloquei aqui embaixo, ó, empresa pública, sociedade de economia mista, aplica-se o sumaríssimo. Beleza? É. Fundação pública, autarquia ou administração direta. Lembrando que a administração direta é aquela do medo. Município, Estado, Distrito Federal e União. Aqui? Empresa pública, sociedade de economia mista, aplica-se o sumaríssimo. Empresa pública, sociedade de economia mista, aplica-se o sumaríssimo. Pessoal, estamos bem? Dúvidas? Preciso falar todo mundo junto que a gente fica meio confuso. Diga. Obrigado. Claro. Não, é tudo diferente. A minha sugestão é, faz uma caixinha de trabalhista para você lembrar. Trabalhista são 3 ritos. Ordinário, sumaríssimo e sumário. O que despenca na sua prova é o sumaríssimo. Sumaríssimo é ações de até 40 salários mínimos. Aí por isso que eu pedi para você fazer a leitura do 852A e 852I. Ordinário é acima de 40 salários mínimos e nos casos que uma das partes for administração direta, autarquia e fundação pública. Os demais ritos lá do penal, por exemplo, eu nem lembro. Eu sei que tem uns ritos estranhos lá, mas eu nem lembro. Não vejo penal há uns 8, 9 anos, graças a Deus. Tranquilo, gente? Dúvidas? Isso, que é o recurso extraordinário ao STF. Porque Gilmar Mendes vai ficar felizão. Um recurso de uma ação de até 2 salários mínimos lá. Pessoal, vamos lá para o intervalo então, tomar um cafezinho e a gente volta para responder o resto das questões.